Olá, amados, graça e paz. Hoje nós estaremos aqui compartilhando nessa devocional um pouco sobre empatia e julgamento. Empatia sim, julgamento não. E o texto a ser lido hoje e estudado encontra-se em João 8, do 1 ao 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E tu, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um por um, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a mulher. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Bom, esse texto é bastante conhecido. Eu creio que os irmãos já ouviram várias ministrações sobre esse texto e você pode estar se perguntando, tá, Áurea, mas fala de acusação, fala de condenação, fala de julgamento, mas onde é que está aí a empatia? Onde é que você achou empatia nesse texto? Primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o que é empatia. Eu sei que você já deve ter ouvido essa palavra, alguém falar em algum lugar, leu, e talvez você certamente saiba o significado, e eu tenho aqui, eu separei alguns sinônimos de empatia. Empatia significa afeição, afeto, afinidade, amizade, amor. Dentre outras palavras, esses sinônimos aqui eu separei. E eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é dotado de células que são chamadas de neurônios espelho, que fica no nosso cérebro pré-frontal, no nosso cérebro frontal. E essas células são responsáveis por nós sentirmos empatia pelo outro. Interessante, né? Deus não iria nos cobrar nada que Ele já não tivesse dado para a gente condições de fazer. Por exemplo, o mandamento do Senhor é amar ao próximo a si mesmo, Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente é dotado para isso. Nós temos condições para isso, fisiologicamente falando, biologicamente falando e espiritualmente falando, não é? Então, esses neurônios, eles são responsáveis. Por exemplo, se alguém bocejar perto de você, você pode nem estar com sono, mas você vai ter vontade de bocejar também. E instintivamente. Não porque você está com sono, porque você quer, ou porque você pensou em imitar aquela pessoa, mas automaticamente os seus neurônios espelhos são disparados e você tenta imitar ou sentir a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. Isso já foi comprovado, inclusive está sendo usado para muitos tratamentos, essa questão dos neurônios espelho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos capacidade sim de ter empatia. Ninguém nasceu sem possibilidades de ter empatia. Nós fomos dotados para isso. E o amor de Deus também nos constrange a isso, nos ensina a isso. Aí você, voltando aqui para o texto, onde é que está a empatia aqui nesse texto, Áurea? Veja bem, quando os fariseus vieram até Jesus para condenar a mulher e tentando condenar Jesus também,
Jesus veio com uma frase, né, que certamente mexeu as estruturas daqueles homens, mexeu com os seus neurônios espelho, né, fez com que eles se identificassem com aquela mulher. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E eles imediatamente foram largando as pedras, porque eles se identificaram, eles tiveram empatia, eles se colocaram no lugar daquela mulher e se viram nela. Então é isso que Jesus faz, é isso que Deus mostra, que quando a gente tenta julgar alguém, a gente primeiro precisa ir até Jesus. Se a gente está pensando, ou julgando, ou acusando, ou criticando alguém a partir de nós mesmos, a partir do que a gente acha, do que a gente pensa, a gente precisa corrigir essa nossa visão. E a gente faz isso indo a Jesus. Foi o que eles fizeram, foram a Jesus. O intuito, a motivação foi errada, mas eles fizeram isso e tudo ficou certo, né? Jesus pôde tratá-los também, revelar a eles quem verdadeiramente eles eram. E quando a gente vai para a cruz, a gente se identifica naquela cruz, a gente se identifica com Jesus. A gente vai ver as nossas falhas, os nossos pecados. Não é? Jesus, ele se fez condenação por nós, ele se fez condenação no nosso lugar, ele pagou os nossos pecados. Ele é o maior exemplo de empatia que nós podemos ter. É por isso que nós temos que recorrer a ele, por isso que nós temos que ir até ele. Quando qualquer palavra de condenação e julgamento, qualquer pensamento de julgamento vier na sua mente, vá para a cruz. Vá para a cruz. É o melhor lugar, é o lugar correto, é lá onde tem a verdade, é lá onde você vai se encontrar, é lá onde você vai ver que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados, porque ele fez isso por mim e por você. E aí fica mais fácil a gente amar o outro, fica mais fácil a gente entender, se colocar, ter empatia, né, pelo outro, se colocar no lugar do outro. Que o seu dia seja abençoado, que você tenha uma semana abençoada e que cada dia a gente possa crescer mais em conhecer a Jesus, caminhar com Jesus, se espelhar em Jesus. Deus abençoe.